Por que autores de novelas são tão repetitivos em suas histórias? Por que a Globo faz novela tão longa? Público quer trama menor. Rede TV pode roubar audiência com novelas mexicanas à tarde? Falta interação da TV com o telespectador? Opinião do público não vale nada? Mais um episódio do Vanucci Responde, feito com as suas perguntas, com o olhar de quem gosta de televisão e quer notícia com credibilidade. Seja muito bem-vindo! Neste episódio são perguntas que chegaram das minhas redes sociais, dos comentários aqui nos vídeos e também lá no portal Alta Definição. Você manda a sua pergunta e a gente inicia aqui uma grande discussão sobre as coisas da TV. Aliás, você também pode mandar a sua pergunta em vídeo. É só entrar no Instagram, perfil canal do Vanucci, você manda a sua pergunta de até 40 segundos e aí a gente conversa aqui sobre televisão. Vamos à primeira pergunta? A primeira pergunta é do William Rodrigues. E o William Rodrigues diz: Vanucci, por que hoje em dia as emissoras de TV quase não têm programas que interagem com telespectadores, mesmo com a comunicação facilitada pelas redes sociais? Antigamente tinha tanto programa como Você Decide, Sessão Premiada, Bom Dia e Companhia. Não seria bom para aproximar mais o público da TV aberta? Olha, William, esse é o grande desafio das emissoras de TV aberta aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Aproximar mais do telespectador, trazer esse telespectador que agora vai para as plataformas digitais e que também tem a facilidade, né, de escolher a hora que quer assistir, o que quer assistir. A TV aberta, ainda ela é cronológica, né? Você determina o horário, a emissora determina o horário e o telespectador tem que correr atrás dela. Lá atrás, quando a gente assistia aqui na televisão, você citou alguns programas, né? Mas vou até além, o Bozo também tinha, né? Quantas vezes as crianças ligavam para lá? Hoje em dia tem o Sábado Animado. Essa participação parece simples, por telefone, funciona muito e realmente, como você diz, traz a proximidade do telespectador. Mas o que acontece nos dias atuais? Quase todos os programas estão gravados. São raros os programas ao vivo onde você pode criar essa interatividade. Até por rede social. Então, muitas vezes você vê um programa que tem um comentário ali, mas que o próprio apresentador não interage, não olha para o vídeo, não vê. Porque o ideal não é só você comentar, né? O telespectador comentar. Você precisa comentar, eu preciso ver e a gente interagir. Acho que essa seria uma boa solução para esse problema de crise nas audiências das principais emissoras de televisão. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do Luiz Felipe Oliveira. É verdade que Ione Borges ainda é contratada da TV Gazeta? Sim, Luiz Felipe, ela é ainda contratada da TV Gazeta, considerada a principal apresentadora da emissora, tem um papel muito importante na história da TV Gazeta, apresentou o Mulheres, apresentou o Ione, apresentou Pra Você, tem uma história muito longa na TV Gazeta e por isso esse carinho, né, de manter um contrato vitalício com a Ione Borges. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do Paulo Sátiro. O Paulo Sátiro quer saber: Vanucci, você acha que parte da dramaturgia tem mais cara de início de tarde ou fim de tarde? Eu acho que combina mais passar no fim de tarde. Paulo, você sabe que televisão é hábito. Nós nos acostumamos, até porque a Globo impôs isso, depois o SBT acabou impondo também, reforçando através das suas novelas. A própria Record, durante um período, buscou o mesmo formato, que era ter novelas no meio da tarde em diante. E, claro, as edições inéditas ou as edições mais importantes com o avançar do horário. Então, 9 horas é o principal horário, 8 horas é o segundo horário, 6 horas é o terceiro horário. E antes tinha uma Malhação ali, né? Agora não tem. O SBT tinha um papel muito importante ali, um peso muito importante, as novelas mexicanas no período da tarde. Então, e principalmente do final da tarde para o início da noite. A gente já se acostumou mais ou menos com isso, né? O telespectador que está à frente da televisão à tarde talvez prefira, durante um bom tempo, programas ao vivo, noticiário e tal, porque consegue pegar pelo ouvido, não precisa necessariamente sentar e assistir uma novela, você precisa parar, assistir, mergulhar naquela história. E aí, por isso, final da tarde, início da noite, quando as coisas já estão mais acertadas, quando você chega do trabalho, você chega da escola, né? Então, acho que nós brasileiros nos acostumamos muito com esse final de tarde, início de noite. Agora, no futuro, e não é um futuro muito distante não, no futuro, a teledramaturgia, essa parte gravada, ficcional, vai ser cada vez mais tarde. Porque as emissoras vão ver que precisam cada vez mais de programação ao vivo para chegar pelo menos até o seu principal telejornal.
No caso do SBT, no caso da Band, 15 para as 8 ali, né? 19h45 começa, a Record começa também mais ou menos ali, 8h30 começa o Jornal Nacional, até ali às 9 horas é praticamente programação ao vivo para tentar prender esse telespectador com coisas factuais. E aí aquele momento mais de contemplação, de entretenimento, você tem depois das 9, 9h30 da noite. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é da Fera Rodrigues, e diz: Vanucci, você não acha que a Rede TV deveria investir em novelas mexicanas para o horário das 18 horas, já que o SBT as desprezou? Melhoraria a audiência, pelo menos 2 pontos. O que tu acha? É uma ideia interessante, mas inviável, né? Porque a novela mexicana, a novela da Televisa, o SBT tem um contrato com a Televisa por 5 anos de exclusividade na TV aberta. Então, nos próximos 5 anos, não tem como a Rede TV tentar pegar a Televisa e colocar nesse horário para exibir. Tem que buscar outros mercados, ou até mesmo dentro do México, outras produções, né? De outras emissoras, de outros conglomerados ali. Mas talvez fosse esse o momento de pegar ali, nesse final de tarde, início de noite, buscar um desses títulos, buscar no mercado o que é que tem. Não sei se são os doramas, não, mas talvez uma novela colombiana, uma novela turca, algo que dê para fazer uma parceria aí e tentar puxar um telespectador. Falta, né? Você tem um pessoal carente agora de novelas no final da tarde, né? Só ficou a Globo com isso, porque o SBT foi para o jornalismo. Acho que seria uma boa solução. Vamos a mais uma pergunta. Esta agora é do Well Silva. Por qual motivo alguns atores se tornam tão repetitivos? Valcir, por exemplo, não traz novidades. Eu odeio o clichê de personagens ditos mortos que voltam à trama. Que argumento batido. Esta dá uma grande discussão, né? Porque, teoricamente, os autores precisam se renovar o tempo todo, né? Precisam buscar sempre caminhos novos para criar um impacto no telespectador e para mudar um pouco as suas narrativas. Mas a gente não pode negar que a gente tem um repertório, a gente tem uma cultura, a gente tem algo que a gente foi somando no decorrer do tempo e que cria o que nós gostaríamos de falar, nós gostaríamos de representar, nós gostaríamos de mexer na sociedade. Então os autores acabam buscando geralmente alguns temas e tem autor que tem mais facilidade para humor, que tem mais facilidade para drama, tem autor, Manuel Carlos era um grande cronista. Ele olhava ali, ele tinha um olhar do feminino muito importante, né? Talvez hoje, para os dias atuais, fosse um outro olhar. Mas o fato é que cada autor traz essa sua bagagem de experiências, de cultura, de tudo que leu, de tudo que assistiu e do que gosta. Então você tem autores que gostam de ação, sabem escrever melhor ação, porque sempre consumiram isso. Você tem autores que gostam mais de comédia, porque sempre consumiram comédia. Era inevitável, por exemplo, que Silvio de Abreu fizesse as grandes comédias do horário das 7 horas, junto com Cassiano Gabus Mendes. Primeiro porque ele substituiu, né, o Cassiano, né, precisou ajudá-lo ali, mas também porque tem toda uma história das chanchadas que ele fez antes, que é humor. Então, você já vê a característica do autor. Depois, com o tempo, ele vai se transformando, aí coloca os dramas, mas tem algumas temáticas que as pessoas gostam. São características desses autores. O grande desafio é buscar pegar toda essa bagagem e tentar sempre repaginar e trazer com o olhar do momento, atual, né? Então, nisso é válido. Mas basicamente é isso. Agora, existem alguns clichês no folhetim que funcionam, né? Outros que irritam as pessoas. Eu realmente acho assim, ó, não dá para o Valcir botar mais um que volta. Morto que vive, né? Morto que vive ou vivo que se passa por morto, né? Porque isso já foi usado em várias das suas novelas. Tem outras temáticas. Agora, o Valcir, por exemplo, tinha um clichêzão dele, que era colocar animal nas novelas das 6 horas. E isso sempre dava resultado. O povo gostava, sempre dava audiência. Então a gente tem que entender qual é a característica que funciona, qual é a característica que não funciona. E o autor precisa realmente, o tempo todo, fazer uma autoavaliação. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do @Fochaf. Não acredita que a Globo deveria reformular suas novelas para ter mais agilidade e menos tempo? Ninguém hoje em dia passa 9 meses acompanhando uma trama religiosamente. Realmente não tem, as pessoas hoje não têm tanto tempo como antigamente, né? E a gente também está num ritmo tão acelerado que você quer renovar as histórias. E há uma oferta muito grande de histórias, há uma oferta muito grande de narrativas. Por isso mesmo,
o grande desafio da televisão nos dias atuais é achar essa medida. Mas aí entra uma questão de orçamento, entra uma questão de rentabilidade dessa novela. Uma novela é um produto muito caro. Então você precisa ter uma quantidade de capítulos que vai pagar essa novela e dar uma margem para conseguir lucrar um pouquinho com os merchans, com as ações comerciais. Agora tem um detalhe. Terra e Paixão, por exemplo, ela foi muito maior justamente para ajustar o momento da estreia de Renascer. Ali ou você colocava Renascer cedo demais, e aí poderia ter um problema. Travessia tinha entregado mal, então o Valsir, teoricamente, dá muita audiência, então esticaram o máximo que podia ali. Às vezes, em alguns momentos, se arrasta a novela? Sim, o autor precisa ter muita história, muita criatividade para fazer as viradas ali e sempre surpreender o telespectador. Então, a tendência vai ser, no mundo, diminuir essas histórias. A tendência vai ser, no Brasil, diminuir essas histórias e passa por fazer uma produção mais barata. Não necessariamente mais simplória, né? Você pode continuar com os mesmos recursos artísticos, mas buscar uma forma de produzir mais eficiente, mais barata, mais rápida. Hoje, por exemplo, na Globo, o MG4, você não precisa montar e desmontar estúdio. Então você consegue fazer com cenários um pouco menores, você consegue contar bem a história ali. E a Globo está procurando cada vez mais buscar essa eficiência na sua produção. O mesmo acontece com a Record, o mesmo acontece com o SBT. O SBT tem novelas muito longas e também precisa rever essa duração, porque hoje há muita oferta. Se a gente enjoa de uma história, troca e vai para outra. Então você precisa ter realmente mais ritmo, mais agilidade e oferecer mais ao seu telespectador. Não está fácil fazer televisão, não, aqui no Brasil e no mundo. Bom, este foi o Vanucci Responde, quase um Vanucci Responde especial, né? Porque falamos bastante sobre novela, sobre dramaturgia. É feito a partir do seu olhar. Você manda as perguntas, você manda os seus comentários, a gente coleta todas essas informações, checa as informações, vai atrás de todos os dados que precisam ser levados até você e a gente bate esse papo aqui no canal do Vanucci. Se você gostou desse vídeo, curta. Se gostou, se inscreva. Se já é inscrito, convida um amigo para vir aqui para o canal do Vanucci, para a gente aumentar o número de inscritos e com isso chegar a um número muito maior de pessoas que gostem de televisão. E claro, faça a sua pergunta também. Eu estou louco para responder. Até mais. Tchau, tchau.